Sejam muito bem-vindos, pessoal. Eu sou o Israel. E eu sou o Nicolas, e vocês estão ouvindo o Infocast. Eu sou o Guilherme, falando do podcast mais informativo de Jarinu. Hoje, nós teremos 4 convidados especiais para nos explicar mais um pouco sobre Jarinu. No episódio de hoje, iremos ver sobre o meio ambiente, o crescimento urbano da nossa cidade, a agricultura e muito mais. Vocês sabiam que cerca da metade do território de Jarinu são áreas rurais? Isso mesmo, aqui na nossa querida cidade, temos muita produção agrícola. E a produção que mais se destaca aqui na nossa região é a do morango. Até temos uma festa tradicional todos os anos. Essa festa é a Festa do Morango, o que acontece uma vez ao ano no Parque do Morango, e é a nossa marca registrada. Também não podemos esquecer das produções de pêssego, atemoia e pitaia, que são importados para vários países. E para explicar melhor para vocês, nossa entrevistadora Giovana acabou de trazer o nosso primeiro convidado. Vamos ouvir o que ele tem a dizer para nós? Estamos aqui com o nosso convidado. Bom dia, sou Cassiano Contesini, agricultor aqui em Jarinu, e hoje a gente vai conhecer um pouco aí as culturas de pêssego, atemoia, couve-flor e brócolis. Tudo bem. Então me fala uma coisa, quanto tempo você já está aqui em Jarinu? Desde que nasci. Desde que nasceu? 41 anos. Sério? E como é o seu trabalho? Meu trabalho ele é muito gostoso, né? Porque a gente faz desde o plantio, acompanha todo o crescimento das plantas até a colheita de produtos que a gente sabe que vai alimentar todo mundo, né? Aí vocês já estão fazendo a sua vendinha, né? Sim. Isso é importante. E há muito tempo que você já trabalha com agricultura? Sim, desde criança, sempre, né, junto com meu pai, andando, acompanhando, já ia fazendo algumas tarefinhas, aí naturalmente a gente também pegou o gosto por também continuar nessa profissão de agricultor. Então foi de família, né? Sim. E de onde surgiu o seu interesse aqui pela agricultura de Jarinu? Porque a família já está aqui há mais de 100 anos, sempre teve o sítio aqui, né? E então a gente permaneceu trabalhando aqui, que é um lugar bom, bem localizado, com um clima muito bom para a gente fazer agricultura, né? Entendi. E o sítio aqui já está há bastante tempo também? Sim, há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos? Sério? Sim. Mas começou com Com meus bisavôs. Com seus bisavôs? E você acha que é possível estar melhorando a agricultura de Jarinu de alguma forma? Sim. Como? Eu faço parte de uma associação de produtores, onde a gente faz a interação com produtores e com o setor público, onde a gente está sempre buscando melhorias de políticas públicas e novas técnicas, novas formas de produção, para que a agricultura sempre possa evoluir, melhorar e manter os agricultores na atividade. E nesse tempo já surgiu alguma nova técnica? Sim, está sempre surgindo, né? As mesmas plantas que a gente vai cultivando, com essa participação entre os produtores, entre associação, empresas privadas e também o setor público, a gente desenvolve novas formas de produzir, a gente testa novas variedades que se adaptam melhor à região, a forma de conduzir as plantas vai mudando, vai melhorando, a própria forma de fazer embalagem para comercializar foi melhorada nesse período. Então tudo isso faz com que a gente tenha alimentos de mais qualidades e mais saudáveis para poder disponibilizar no mercado. Entendi. E você usa alguma tecnologia para monitorar a sua plantação? Sim, a gente faz monitoramento como assim seria tecnologia? Por exemplo, você usa algum drone para ver a plantação de cima, para ver como é que está nascendo? Não, isso não. A gente usa equipamentos assim em termos de produtos modernos para controle de pragas e doenças, que são menos agressivos ao homem e ao meio ambiente. A gente faz monitoramento, né, acompanhando e olhando o pomar mesmo, né, a olho nu, ver se está tendo praga, Sim. se não está tendo. Essa daqui é a plantação de atemoia.
faz algum controle ou não. E além de, né, sempre está melhorando assim, tipo tecnologia de irrigação que a gente usa, uma tecnologia que é de baixo consumo de água para usar menos água, né? Uhum. Então são algumas das coisas que a gente trabalha aí. Como é que funciona essa tecnologia de irrigação? A gente chama de irrigação por microaspersão. São pequenos microaspersores em cada planta que a gente controla certinho o volume de água que coloca e só molha o suficiente aí em volta da raiz da planta para que se use o menos água possível em relação a outros sistemas de irrigação que existem. Tudo bem. E você acha vantajoso mais a multicultura ou a monocultura para jardim? A multicultura é mais interessante porque aí você tem safra em vários períodos do ano, né? E você consegue diversificar o que você produz, poder colher e vender em várias épocas do ano, além de você conseguir ter melhor equilíbrio de pragas e doenças tendo várias culturas. E agora, qual é o seu carro-chefe na plantação? Hoje é o pêssego. É o pêssego? Isso. Vocês vendem bastante? Quando chegar a época, as pessoas sempre vão te procurar? Sim, a gente tem aí um pouco mais de 1 hectare de plantio de pêssego e a gente colhe aí um pouco mais de 20 toneladas por ano. E a gente consegue fazer bastante venda localizada e consegue mandar para grandes mercados como os de São Paulo também. Você manda para São Paulo? Sim. Ai, que legal. E nessa época do ano, o que está colhendo agora? Agora nós estamos no período de colheita da atemoia e do couve-flor e do brócolis. Como é que funciona a plantação de atemoia? A atemoia é uma cultura perene que a gente chama, né? Porque é uma planta que você planta muda e ela forma uma árvore e fica vários anos produzindo. A gente só vai fazendo intervenção de poda, né? Para todo ano renovar o ciclo dela. E aí ela é uma cultura que você começa a colher ela em mais ou menos mês de abril e vai colhendo até agosto, assim. Então ela vai vários meses produzindo e é uma planta relativamente fácil de trabalhar. Também é tranquilo em relação a pragas e doenças, além de ser uma fruta muito apreciada, muito doce, muito boa, né? O pessoal tem gostado bastante dela para gente poder comercializar. Ela é muito boa mesmo. É muito boa. Tanto que eu adoro essa fruta, é uma delícia. E a couve, né? Como é que funciona? Couve-flor e brócolis. Aí essas já são culturas anuais que a gente chama, né? Plantar ela todo ano, todo ciclo. E também a gente trabalha bem, principalmente agora no período de outono e inverno. Ela produz bem, produz com bom tamanho, não tem muito problema de pragas e doenças, você nem precisa ficar fazendo pulverização, controle. E é uma cultura até bem rentável também, você conseguindo trabalhar ela com baixo custo de produção. Ai, que legal! E agora o seu cargo-chefe, pêssego. Você já falou da podação, como é que funciona? Agora no período do outono, né? No início do outono agora a gente faz a poda, que é uma intervenção que a gente faz com a tesoura, corta os galhos, só seleciona os galhos melhores para florescer, para a gente estimular ela a florescer e depois vingar os frutos, né? O pêssego ele é uma planta interessante na região nossa aqui, porque aqui, por conta do clima da nossa região, a gente consegue produzir primeiro que as outras regiões produtoras. Então a região de Jarinu, ela consegue disponibilizar pêssego no mercado antes das outras regiões que produzem. Com isso a gente consegue ter uma maior oportunidade de venda. Bom, é só isso mesmo. Muito obrigada por participar da nossa entrevista e muito obrigada também por colaborar com a gente para as nossas pesquisas, tá bom? Eu espero que dê certo o trabalho de vocês aí, que eu agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação. Com certeza a agricultura é algo muito importante para nós. Para a agricultura acontecer, precisamos de um meio ambiente legal, propício para tudo isso. E vocês sabiam que aqui na nossa cidade nós temos a Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente? E eles contribuem muito para melhorar o meio ambiente da cidade. Mas lembrando que não são só eles que precisam ajudar a melhorar o meio ambiente, e sim nós também. E para sabermos como podemos contribuir com tudo isso,
e como funciona a secretaria, temos mais 2 convidados que a nossa entrevistadora trouxe para explicar. Vamos ouvir aqui o que eles têm para dizer para nós? Estamos aqui com nossas convidadas. Marilisa Scarelli Sorans e Arthur de Almeida. Tudo bem? O que vocês fazem aqui mesmo? Eu sou secretária da Agricultura e Meio Ambiente. Eu, secretário adjunto da Marilisa. Tudo bem, tá ótimo então. Ó, vamos para a nossa primeira pergunta para vocês. Há quanto tempo vocês estão aqui em Jarinu? Nós estamos aqui desde que iniciou essa nova gestão, né, desde 2021. Desde 2021. 21, chegamos aqui na gestão atual. Em 2021, já faz bastante tempo, né? E nesse tempo que vocês estão aqui em Jarinu, vocês acham que a natureza está bem conservada? O meio ambiente, na verdade, né? Quando a gente fala de natureza, tem que pensar no meio ambiente como um todo. O que é o meio ambiente e o que é estar conservado, né? Então, o meio ambiente é aquilo que envolve todo o nosso meio ambiente, não é só o verde, não é só a água, né? Então, eu acho que por mais que estivesse bem conservado, ainda sempre há o que fazer, né? Então, sempre. Então, ela está bem conservado? Lá está bem conservado, mas aqui precisa de atenção, então é isso que precisa. Exatamente. Mas, no geral, Jarinu tem um bom clima, tem uma boa quantidade de verdes, entendeu? E tem pontos, claro, que precisa de atenção e é isso que merece, né, o nosso desenvolvimento. Afinal de contas, Jarinu quer ser uma cidade sustentável, né? E para isso nós precisamos conscientizar toda a população do que é ser sustentável e do que cada um pode fazer para melhorar o meio ambiente, se tornar cada vez melhor. O meio ambiente ele é um tema muito complexo, né? A gente costuma falar que meio ambiente inicia dentro da casa, de cada um de vocês dentro da casa, né? A gente sabe que ali inicia, né? O que é reciclar, o que é separar a escola de vocês, o que é meio ambiente ali dentro, não degradar, não depredar. Essa é a primeira lição de casa que a gente tem que fazer, né? Inclusive fica aqui uma dica para vocês, né? Vamos conservar, preservar, não rabiscar carteira. Que complicado. Começa aí, a partir daí. Então esse é o meio ambiente. É o nosso dia a dia, né? Que a gente precisa fazer para ajudar. Exatamente. Com certeza. E como é o trabalho de vocês? Então, aqui a gente trabalha a gestão tanto da agricultura e políticas públicas, que é envolvida na produção agrícola e de que maneira que o poder público pode ajudar, né, nessa produção. Nós aqui na parte da agricultura, nós temos 2 pastas, então agricultura e meio ambiente, né? Na parte da agricultura a gente trabalha com a disponibilização de máquinas para fomentar e fazer com que o produtor continue produzindo, para que ele não saia da área agrícola e da sua produção e venha para a cidade ser um desempregado, vamos dizer assim, grosseiramente. Então a gente ajuda o produtor a continuar produzindo, aqueles produtores que não têm as máquinas agrícolas, né? Nós ajudamos como eu falei, em políticas agrícolas, políticas públicas voltadas para a agricultura, com várias vertentes aí, uma delas é a patrulha agrícola. E a gestão ambiental, que é como um todo, tanto a parte de licenciamento, alguns licenciamentos que são vinculados ao município, como saneamento, como resíduo sólido, como as árvores, o verde em geral, né? Então tem várias vertentes aí. E o seu? Tocando na parte de agricultura, né? Hoje Jarinu, eu digo para você que ele consegue produzir com consciência o meio ambiente, né? Então hoje o nosso produtor, ele produz o alimento respeitando o meio ambiente. Isso é muito importante. Isso dá muita qualidade à alimentação e aí vai. Isso mesmo. E o Arthur, como adjunto, ele é assessora, né? Ele é como se fosse meu vice, né? Então os 2 trabalham juntos, estão sim, sempre, né? Então isso é ótimo. E o que vocês acham que cada um de nós pode fazer para proteger a nossa natureza da nossa cidade? Então, é isso que eu falo, para proteger o meio ambiente, né? Como eu falei para você, a natureza não é só natureza, o meio ambiente é como um todo. Para proteger o meio ambiente, cada um tem que fazer a sua parte.
é tão triste quando você, o Arthur falou, você vai numa classe, a carteira tá rabiscada, o banheiro tá com papel higiênico no chão, você entendeu? Tá pichado, isso daí é o meio ambiente. E é o que tá acontecendo. Isso faz parte do nosso meio ambiente, que cada um tem que fazer, cada um tem que criar a sua consciência, nós temos que conscientizar. Conhecimento é diferente de consciência. Eu penso o seguinte, quando o ser humano, né, o cidadão se conscientizar do quanto é importante manter e preservar o meio ambiente, aí muda-se a atitude. Só ter conhecimento não vai mudar a atitude. Eu sei que eu preciso preservar, eu sei que eu preciso reciclar, eu sei que eu preciso comer menos gordura. Eu só conheço isso. Mas a partir do momento que eu tiver consciência, então eu mudo de atitude. Então o que precisa é a gente se conscientizar do quanto nós precisamos do meio ambiente e tudo o que envolve, seja na parte da cidade, seja na parte rural, seja na parte da natureza, como um todo. O plantio, a preservação, não adianta. Muita gente, por exemplo, na Semana do Meio Ambiente, que foi na semana passada, né, que agora se estende por todo o mês de junho, a gente quer, na Semana do Meio Ambiente, a gente quer plantar uma árvore. Legal, muito bom plantar uma árvore. Você vai cuidar dela, você vai irrigar. Você entendeu? Não adianta plantar e não cuidar, não dar uma atenção. Tem que irrigar todas as vezes, agora é época de estiagem, pelo menos 3 vezes por semana. Tem que colocar uma adubo, depois você tem que verificar se a colheita está comendo brotinho. Você entendeu? Então, tem que se criar toda uma consciência do que realmente é estarmos inseridos no meio ambiente. Não é só para mim, não é só para você, mas é para as gerações. Que se a gente faz hoje, quem vai utilizar vai ser... Você entendeu? Exatamente. Consciência, né? Eu acho que consciência, a Marilisa falou tudo, isso fica com o jovem de hoje, o nosso futuro é o jovem, né? E a semana passada eu estava até falando com a Marilisa, nós participamos, o município participou de uma conferência, segunda conferência, lá em Jundiaí, que é regional, e lá foram abordados vários assuntos, né? Então um dos assuntos principais lá hoje é saneamento básico, né? Não adianta você plantar sendo que você não tem saneamento básico. O município hoje ele vem realizando junto à Sabesp encanamento, esgotamento sanitário, águas. Então a qualidade de vida a partir daí, meio ambiente, já começa a melhorar. Entendi. E quais são os desafios que vocês passam, mais comuns, assim, para a gente proteger a natureza em nossa cidade? Como a gente pode fazer para superar esses desafios? Olha, o desafio é diário, né? É o dia a dia. Tanto a falta da consciência do cidadão não preservar esgoto na rua. Muitas vezes passa-se... esse é um grande desafio que nós temos. Existem ruas, existem bairros onde tem a rede de esgoto e o cidadão não quer ligar o esgoto na rede. Você entende? E aí fica aquele esgoto correndo na rua. Por quê? Porque ele não quer ligar na rede, porque ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar para ligar. Você entende? Então, esse é um dos grandes desafios. Que é onde a pessoa só pensa no bolso dela. Lixo dentro do lixo também é um grande desafio. Para você ter ideia, nós montamos nossa meta, quando se fala de resíduo sólido, é coleta seletiva. Nós queremos implantar a coleta seletiva aqui no município, tá? Então essa é uma meta que queremos cumprir. Só que adianta a gente gastar dinheiro público com a contratação de uma empresa para coleta seletiva e o cidadão não aderir? Não adianta. Concorda comigo? Então o que nós fizemos? Primeiramente, nós instalamos alguns ecopontos, né, que são aqueles containers que você coleta ecoponto, que papel, plástico, vidro. Aqui tem local para pneu, eletroeletrônicos, pilha, óleo de cozinha, para descarte. Eu vi aqui fora mesmo que tinha. Exatamente. O reuso, o reuso de águas pluviais. Então, só que
teve bairro que não soube, não quiseram, por exemplo. Eu não vou citar o bairro, vai. Mas eles não quiseram. A gente colocou num ponto, reclamaram e jogavam em lixo orgânico ao invés de seletivo. Aí a gente mudou, as caçambas colocou num outro ponto do bairro a mesma coisa e reclama, não quero, e teve 4 locais no mesmo bairro que a gente colocou, né? Porque a gente precisou retirar. Porque jogava-se lixo orgânico fora a reclamação de que não queriam aquele ponto ali. Então, assim, exatamente, meu anjo. Então, você vê o grande desafio que é conscientizar o cidadão das atitudes sustentáveis que é preciso para conservar o meio ambiente, a natureza. Agora eu pensei fazer que a nossa próxima geração venha com essa conscientização, né? Aí o que nós fizemos no ano passado? Todo o ano inteiro a gente trabalhou educação ambiental. Nas escolas foram mais de 1.200 alunos, conscientizando e explicando o quanto é importante a coleta seletiva, a reciclagem, o consumo consciente, porque a coleta seletiva ela começa não só, não é quando a gente descarta o material, é quando a gente adquire isso daí. Eu vou numa quitanda, por exemplo, no supermercado, na parte da quitanda, na parte dos vegetais. O que eu vou pegar? Aquele que está in natura ou aquele que está embalado no isopor? Você entendeu? Já começa por ali. Vou colocar numa caixa de papelão todas as minhas compras, vou colocar nas sacolinhas ou eu levo a minha sacolinha. Você entende? Então a coleta seletiva e a consciência da importância da conservação do meio ambiente já começa em mim, na minha atitude dentro da minha casa. Então esse é o nosso grande desafio, é a gente implantar alguns projetos e fazer com que o cidadão tenha a consciência da importância da mudança de atitude. Tá ótimo. E como a gente pode explicar, tanto para os nossos jovens, para as nossas crianças, a importância desse cuidado com o meio ambiente? Então, é isso. Eu acho que tem hora que assim, são doses homeopáticas, né? É contínuo, não pode parar e não pode ser trabalhos pontuais. Eu acho que deve ser contínuo, a gente tem que trabalhar sempre. Ou seja, a educação ambiental ela é todos os dias, a consciência do professor abordar isso numa aula de matemática, por exemplo, vai fazer lá um probleminha simples de 1 mais 1, né? Quantas laranjas, né? Coisa de primeira série, né? Do ensino fundamental. Mas colocar sempre o meio ambiente em pauta. Cada um fazer a sua parte. Tem que ser. Então, o setor aqui da pasta do meio ambiente não é só o meio ambiente, não é só essa pasta que trabalha no meio ambiente. Por isso que no início, antes da gente conversar, né, eu falei para vocês da Agenda 2030. Tudo que a prefeitura faz, ela é sempre focado na Agenda 2030. Então, a educação ambiental, qual é a diretriz, qual é a ação, né, que a gente está trabalhando? Qual é o número 1, 2, quais são os objetivos sustentáveis da Agenda 2030 que nós estamos atingindo com essa ação? Então, tudo que a gente faz é focado na Agenda 2030. Exatamente. É um objetivo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ser um trabalho contínuo. A parceria com as escolas, a consciência das escolas para estar trabalhando todo esse assunto em todas as matérias, porque o meio ambiente envolve tudo. Não é só o animalzinho, não é só a planta, não é só... Então é tudo. É geral. E como a gente pode envolver mais as pessoas aqui da nossa cidade com essa conservação do nosso meio ambiente? Então, eu acho que é o que a gente já falou, né? Trabalhar a conscientização, trabalhar a informação, né? Hoje em dia nós temos legislações aqui no município que a gente regulamentou para trabalhar com mais efetividade, né? As leis e as regulamentações, no caso de notificação, multa e multas pesadas, entendeu? Porque muitas vezes, infelizmente, a gente só consegue atingir a consciência da pessoa quando mexe no bolso. É verdade.
Entendeu? Então nós trabalhamos, 2021 a gente focou, né, Arthur? Em legislação. A gente fez várias leis, várias regulamentações onde vai pesar no bolso, porque toda a parte da conscientização, da educação, da informação nós estamos fazendo. Inclusive no Diário Oficial Municipal nós estamos colocando lá também, por exemplo, hoje nós estamos em plena época de estiagem, chuva não tem mais, né? O tempo seco. É difícil estar com chuva agora. Exatamente, o tempo bastante seco. Então qual é um desafio que a gente atravessa nessa época de estiagem? É a queimada. Você entendeu? Aquele cisquinho, coisa simples, aquele cisquinho que eu varri, a folha que caiu e tal, vou lá na cidade, junto aquele cisquinho, atio o fogo. Estou cometendo um crime. É só um foguinho, só que essa fumaça vai danificar a saúde do seu vizinho, o meio ambiente, o ar, eu tenho problema respiratório. Você entende? Nós fizemos uma regulamentação bastante pesada, mas que implica na multa de R$600 para quem colocar fogo naquele cisquinho. Como vocês disseram, é só mexendo com o bolso para ver se a pessoa não... Porque a informação é dada. A pessoa sabe que não pode. Você entende? Então, na semana passada eu coloquei um informativo no Diário Oficial falando sobre isso. Algumas associações dos bairros, eu estou enviando esse comunicado, não informem, né, os cidadãos lá, os moradores do bairro, para que não pode colocar fogo em cisco, muito menos limpeza de área, limpeza de lote com fogo, é crime. Imagina se esse fogo se espalha. Né? Então é isso, a gente está levando essa informação e a gente vai pesar no bolso. É o modo que a gente tem de fomentar a consciência. Hoje o grande desafio nosso é você fazer com que o município cresça com respeito ao meio ambiente, sustentabilidade. Hoje é um grande desafio. A gente fala pela prefeitura de Jarinu, mas no modo geral. Esse é o desafio. Quando você assume uma secretaria, você fazer com que cresça o município com respeito ao meio ambiente. Respeitar o meio ambiente. Bom, e o que você acredita agora, nesse momento, ser necessário para estar melhorando a qualidade de vida das pessoas? É a mudança de atitude. É a mudança, né? É a consciência. Cada um faz a sua parte. É essa mudança de atitude. Porque às vezes a gente espera mas a prefeitura não está fazendo. Mas e o que você está fazendo? Eles jogam tudo para a prefeitura, mas isso é algo que tem que vir da gente também. O que você faz dentro de casa para você chegar aqui para o ministro? Eu faço a minha parte. A lição de casa, dentro de casa, eu separo, eu reciclo, eu respeito o lugar onde eu moro, já começa. Só vou citar um exemplo, que eu acho que é interessante isso daí. A gente recebeu uma denúncia, na verdade não foi nem uma denúncia, foi uma reclamação da estrada que estava ruim. Enfim. Aí a gente foi verificar. O que acontecia? A própria pessoa que reclamou que a estrada estava ruim, ela mesma jogava água, que ela lavava a roupa, jogava água na estrada, a água cortada. Ela mesma estava prejudicando essa área e ela reclamava porque a prefeitura não ia arrumar a estrada. Imagina, se arrumar, você só vai estragar de novo, né? Você entende? Então, assim, eu acho que a prefeitura realmente tem que fazer a parte dela e tem que fazer bem feito, sabe? Eu acho que é isso que tem que acontecer. Mas também o cidadão, o morador, ele tem que entender que ele também tem a sua responsabilidade grande, parte da responsabilidade dele, né? Lição de casa, né? Lição de casa. Uma lição de casa muito importante, primordial. E agora para estar fechando a nossa entrevista com vocês, o celular deu um probleminha, essa parte ele vai cortar, então, que o celular travou. Calma, só um minuto. Quais são os sonhos que vocês têm agora na sociedade? As desejos que você tem os sonhos que você quer alcançar? Tá, sonho hoje que eu gostaria de alcançar para o meio ambiente, uma sala maker de educação ambiental. Que eu tô correndo
Nosso sonho era para a gente deixar um localzinho bem legal para o bem-estar animal. A gente conseguiu. Depois vocês podem visitar e dar uma verificada porque está bem legal. Aqui mesmo? Ali atrás. E o outro, que é hoje, né? Nosso sonho é uma sala maker, né? A ideia também é agregar no currículo do município aqui a atividade de educação ambiental. Eu acho que começa aí. É algo importante que a gente precisa ter. Tanto que a gente tem uma matéria na escola que é de sustentabilidade. Que a gente também estava aprendendo até um pouquinho sobre educação ambiental, sabe? Que é importante pra gente. Agora que a gente, na nossa escola são separadas em itinerários formativos, né? E o itinerário que a gente está participando é o que liga mais à educação do solo, ao meio ambiente, que a gente escolheu. Então engloba tudo isso. Então, engloba, né? E eu acho que essa sala, o que visa, né? Essa sala consiste num container, a gente pensa no container que seja sustentável, né? Então, customizar um container e lá ter a parte de multimídia, né? E toda a exposição, assim, relativo ao assunto que vai ser abordado. Por exemplo, sei lá, insetos, então conservação do solo, conservação das águas, né? E o interessado que queiram vir, não somente os alunos, que sejam, vamos supor, um grupo de terceira idade que queira visitar essa sala maker, vai ter uma educação permanente mesmo, né? Uma pessoa que vai mostrar e fazer toda essa parte de informação. Esse hoje é um dos nossos sonhos. Fora isso, uma coisa pontual, é um sonho pontual da pasta de agricultura e meio ambiente. Agora, levando uma projeção maior para o município, é um ponto de entrega voluntária, é a coleta seletiva, entendeu? Aí eu acho que eu vou ficar assim, uma senhorinha de 80 anos, assim, quietinha no meu campo, muito contente se eu estiver conseguindo concretizar a parte de resíduos sólidos. Então eu acho que hoje a parte do resíduo sólido, não só um aterro sanitário adequado, né, implantação de um aterro sanitário adequado, quanto a parte de triagem de coleta seletiva, a coleta seletiva sendo trabalhada certinha no município todo, e o ponto de entrega voluntária, que é um ponto, lá o cidadão ele vai poder entregar o resíduo de construção civil, ele vai poder entregar o resíduo volumoso, que é móveis, armários, né, sofá, cama, tudo isso. E tem bastante gente que, quando se desfaz de móveis... Exato, e onde é que eles colocam, né? A gente tem, 2 vezes por ano, a gente tem esse ponto de recebimento, mas a pessoa tem que ir buscar na casa dela, ao invés dela levar. Mas enfim, são impasses que a gente vai conseguir, se Deus quiser, vamos lá. Gera tudo, né? Como você disse, tudo sentido pessoal. São passos de família, assim, mas que a gente... Um pouquinho de pouquinho. Bom, gente, muito obrigada por ter colocado a entrevista, pela conversa. Eu é que agradeço. Obrigada mesmo. Um outro ponto que eu gostaria, vocês não abordaram, mas eu gostaria que faz parte aqui da... Pode falar. O animal também faz parte da nossa questão ambiental, né? Tanto o silvestre quanto o doméstico. A gente cuida da parte doméstica, né? Então, a gente cuidar do nosso animalzinho também faz parte da nossa consciência. Eles fazem parte do meio ambiente. Exatamente. E hoje em dia o animalzinho faz parte da família. Com certeza. Então, a proteção da saúde do bem-estar animal também deve ser englobado e também se conscientizado do quanto é importante uma posse responsável, castrar o seu animalzinho, cuidar bem com carinho, ele também sente dor, sente frio, sente amor, sente medo. Então é importante também o jovem e a criança ser conscientizado que o animalzinho que a gente tem do nosso lado não é um objeto, não é um brinquedo. Exatamente. É um ser vivo. Exatamente, tá bom? Ótimo. Obrigada. Eu agradeço, tudo de bom para vocês, que vocês consigam alcançar todos os objetivos de vocês, que o futuro de vocês sejam pessoas.
Muito obrigado pela participação, pessoal. É muito importante contribuirmos com o meio ambiente e sabemos que não é só a natureza, e sim o nosso dia a dia. Como dizem, pequenas ações movem montanhas, e complementando esse tema, a nossa cidade está se expandindo. Porém, para tudo correr bem, ela precisa crescer respeitando a natureza. E para fechar o nosso Infocast hoje, temos um último convidado, que vai complementar tudo que já foi dito hoje. E vai falar sobre a nossa amada cidade. Vamos ouvir o que nosso convidado tem a nos dizer. Oi, pessoal, vamos com a gente entrevistar a Débora agora. Vamos conversar com ela. Vem com a gente. Estamos aqui com a nossa convidada. Oi, gente, eu sou a Débora, sou mãe da Rebeca e do Benjamin, casada com o André, sou psicóloga de formação e atualmente prefeita da cidade de Jarinu. É uma honra estar com você, tá bom? Honra minha, viu? Obrigada, me sinto privilegiada de receber vocês aqui. Vamos começar então. Como é que funciona o seu trabalho aqui? Olha, o trabalho de prefeita é um trabalho executivo, a gente que executa as demandas públicas da cidade de Jarinu. Mas mais do que ser um trabalho executivo, todo o papel do político, ele é um trabalho de representação. A gente está aqui, todos que foram eleitos, seja prefeita e vice, como também os vereadores da cidade, nós fomos eleitos para representar os anseios da cidade, para representar as pessoas da cidade. Então é um trabalho basicamente de representação. E existe uma missão por trás disso tudo, que é a possibilidade, enquanto políticos, de gerar e de levar bem-estar, e essa é a nossa luta no cotidiano, de levar bem-estar para as pessoas da cidade e melhorar a condição da nossa cidade. Se é que dá para resumir, talvez seja isso. E o que você acha aqui da cidade de Jarinu? Eu sou suspeita, né? Porque eu sou nascida aqui em Jarinu. Sério? Você tá há bastante tempo aqui? Eu vou fazer 43 anos esse ano. Sério? E eu moro aqui desde que nasci. Então, minha família daqui, né? Pais, avós, bisavô, enfim. Então, eu sou muito suspeita, porque eu acho que Jarinu é uma cidade incrível, com um potencial enorme de crescimento, e com uma boa gestão a gente tem procurado fazer um crescimento que possa ser ordenado, respeitando, né, o enquadramento da nossa cidade e sem esquecer, claro, das pessoas. E Jarinu é uma cidade que tem um potencial cultural enorme. A gente tem como que é o nome? Um patrimônio histórico incrível. Eu tinha fugido da palavra patrimônio. A gente tem um patrimônio histórico incrível, a gente tem uma paisagem incrível. Incrível. É maravilhosa. E Jarinu é uma cidade de vales, então a gente tem áreas que são áreas verdes, que são parques e áreas naturais incríveis. A gente tem um patrimônio histórico, não só um patrimônio arquitetônico, mas um patrimônio cultural maravilhoso por conta das nossas origens. Então, eu falo que Jarinu é uma cidade incrível, mas o melhor potencial que a gente tem aqui em Jarinu é o povo da nossa cidade. E sem contar que Jarinu tem o segundo melhor clima do mundo, né? Só perde para os Alpes suíços, então é isso. E quais são os projetos que em andamento na nossa cidade que estão ajudando a proteger a nossa biodiversidade, todo esse verde bonito? A gente tem procurado olhar dentro do nosso governo para as ODS, né? Que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Também tem aquele calendário para 2030, não é? É a Agenda 2030, né? Isso. Então, a gente tem procurado olhar para essa vertente. Inclusive, existe uma cidade próxima, que é Francisco Morato, e eles, inclusive, adequaram o orçamento, toda a parte administrativa mesmo voltada para as ODS. E nós estivemos lá numa convenção, num congresso que teve,
para a gente olhar como foi que eles fizeram isso, né, e como que eles têm adequado realmente as ODSs dentro das atividades públicas, né, e administrativas, para que a gente pudesse aprender um pouquinho, entender um pouco como que é isso, né, e aos poucos a gente tem procurado trazer realmente essa vertente, esse olhar dos 17 objetivos, que são missões, na verdade, para todo mundo, né? Não só para o Brasil, não só para o estado de São Paulo, para Jarinu, mas que são norteadores para que a gente possa realmente, ainda que a gente esteja aqui de passagem, mas que a gente tenha uma passagem que possa ser consciente de que outras gerações virão e que a gente precisa deixar o mundo melhor e não explorar e não depredar, para que as próximas gerações continuem contando com isso. É uma questão de pensar no futuro. Né? Então, em todas as... Não é só na pasta na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente que a gente pensa em meio ambiente. Hoje, todas as secretarias, nós temos 15 secretarias aqui em Jarinu. As 15 secretarias, hoje, elas têm um regramento para que olhe para os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Inclusive está aqui, ó, um quadrinho que a gente passa, né, para todos os secretários, para que em todas as ações, projetos que a gente possa implantar, eles indiquem qual é o objetivo que está sendo atendido com aquela proposta que a gente está trazendo. Então, não é só pela visão, hoje a pauta da sustentabilidade, ela não faz só parte da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mas ela hoje faz parte de todas as secretarias. Todas as ações hoje que a gente vai fazer dentro da prefeitura, a gente vê se ela está atendendo realmente os 17 objetivos. E quais são os locais mais bonitos e importantes da nossa cidade que eles devem ser preservados? A gente tem áreas de APP, a gente tem áreas verdes importantes no nosso município, né? Eu particularmente, assim, já te falei, eu sou suspeita, porque eu amo as paisagens da nossa cidade e Jarinu é uma cidade que tem bastante vale e essas regiões de vale são belíssimas e devem realmente ser preservadas. Inclusive agora a gente está com um projeto, um convênio com o governo do estado de fazer o desassoreamento de rios, por exemplo. A gente tem algumas ações, não só na área de meio ambiente, mas também de serviços públicos, que é a preservação de rios, né? Fazendo com que as manutenções que a gente faz nas estradas, elas garantam que a gente não tenha prejuízo para assoreamento de rios. Então, existem algumas ações que a gente vem tomando, pensando realmente nessas áreas que são áreas maravilhosas que a gente tem. Sem contar, e isso é uma observação que talvez ninguém vê, mas é uma coisa muito presente no nosso governo. A gente tem olhado para as legislações vigentes e adequando a legislação da nossa cidade a essas legislações que estão vigentes hoje e que são voltadas para a preservação realmente do meio ambiente. Então, quando nós entramos, a gente tinha uma defasagem muito grande desse arcabouço de leis que a gente tinha na cidade, muito defasado, e que muitas vezes não tinha termos, não tinham disciplina, né, regras que pudessem trazer maior preservação para o meio ambiente e trazer essas áreas para essas áreas nobres, né? E agora a gente está fazendo. Eu vi até essa no Diário Oficial que eles falaram, tá? Que a gente dá uma olhadinha, deu uma olhadinha ontem, que é da parte das queimadas. Isso, a gente fez uma lei recentemente, né, uma publicação voltado realmente para essa questão de preservação. Agora nós estamos chegando num período que é um período seco e é comum muitas vezes essas queimadas que são crime, né? Pessoas que colocam fogo, ateiam fogo, principalmente essas áreas que são secas, acaba muitas vezes alastrando, né, por conta de estar seco. Além também de dar problema para a saúde também. Sim. Eu mesma tenho um problema respiratório. Para quem tem problema respiratório, o período seco, ele já, por si só, já provoca diversas reações alérgicas e problemas pulmonares.
mas ainda mais agravado com essas questões, né? Então a gente disciplinou, a gente criou essa lei, por exemplo, agora, onde a gente pretende prevenir, né? Que não tenhamos mais queimadas, principalmente essas queimadas criminosas, orientando as pessoas que, se elas tomarem esse tipo de atitude, se fizerem esse tipo de ação, além de ser crime, claro, a gente também disciplinou, a pessoa vai ter multa, vai ter consequências. Vai ser do rosto da pessoa, né? Tem um ditado que fala, né? Às vezes se não sente, não sabe o prejuízo. Mas a gente prefere acreditar que isso possa servir de disciplina e que isso nem venha acontecer, né? E quais foram as maiores conquistas que a gente já alcançou na proteção da natureza aqui na nossa cidade? As maiores conquistas? Olha, eu acho que são diversas ações que a gente implanta e que vão de encontro realmente com as questões sustentáveis. Mas eu vou dizer alguns projetos que a gente tem, que já temos implantado e que a gente está avançando para implantar, para que a gente consiga preservar e cuidar melhor da nossa cidade, né? Nós estabelecemos, por exemplo, ecopontos, que são pontos de entrega de recicláveis, né? Que é uma forma de você fazer coleta do lixo, que não é o lixo domiciliar, que é coletado habitualmente. Né? Isso. Então, a gente destinou ecopontos em alguns pontos da cidade, mas a gente ainda está avançando também para que a gente possa instituir realmente a coleta seletiva no município. Isso era uma coisa que ainda estava muito atrasada, mas ela é muito burocrática para operacionalizar e ela envolve realmente o orçamento municipal, então a gente teve que organizar o orçamento, porque eu vou fazer só uma observação aqui. Quando nós assumimos a prefeitura, nós tínhamos um endividamento muito grande. A prefeitura devia demais e a gente teve que organizar as contas públicas primeiro para a gente começar a projetar novas coisas para o município. Então agora a gente já tem um projeto, a gente realizou um estudo realmente de impacto, né? Um estudo a respeito da coleta e da produção de lixo da nossa cidade e a gente está instituindo e caminhando agora para que a gente possa instituir a coleta seletiva. A gente tem essas regulamentações, essas leis que a gente tem criado realmente para proteger o nosso meio ambiente. A gente conveniou com o Estado uma manutenção de vias que chama Melhor Caminho, onde eles está dentro do escopo, né, da execução desse projeto, fazer baciazinhas, né, para quando chove, captar devidamente a água e essa água, de repente, não caminhar direto para os rios, onde pode levar, às vezes, resíduo da estrada, enfim. Então, e ainda mais. E eu acho que a ideia, por isso que eu estou te falando, não é só pensar uma ação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mas é pensar o todo, na zeladoria, na educação, na saúde, em todos os aspectos, a gente pensar na destinação correta dos resíduos, pensar qual o impacto que aquela ação pode gerar no meio ambiente. Vou dar um exemplo simples. A gente tem feito revitalização de praças. A gente está usando... Tá muito bonita, aliás. Tá ficando lindo, né? A gente está cuidando dos espaços públicos. E essa revitalização, ela tem uma proposta de que a gente use coisas que sejam ecológicas. Então, a gente está usando, por exemplo, o madeiramento, que são os eucaliptos, né, tratados, para que a gente possa fazer isso. Ou seja, não é de plástico, não é o que gera o mínimo de impacto possível e que seja atrativo, por exemplo, para as crianças. Então, você vê, a gente não está falando diretamente de meio ambiente, mas a gente está falando de uma proposta, por exemplo, essa da revitalização, que vai de encontro com o caminho sustentável. Tá todo mundo trabalhando junto e cumprindo, né? Com qual dos objetivos sustentáveis. É isso. A questão do saneamento básico é uma outra questão importante, que é uma questão de impacto ambiental direto e que impacta inclusive na saúde das pessoas. Quando nós assumimos a prefeitura, 2 anos e 6 meses atrás, nós tínhamos só 28% da cidade saneada. Isso é um absurdo. O governo federal editando lei dizendo que as pessoas têm que ter acesso à água e têm que ter acesso
a esgoto, e Jarinu estava tão retrógrada e tão atrasada nisso, né? Então o que a gente fez? A gente chamou a companhia, a Sabesp, tivemos muitas lutas e brigas com eles para que a gente pudesse ampliar a oferta de esgoto, porque quando não tem esgoto, você veja bem, você imagina uma pessoa que tem, que cada morador da cidade, cada residência, as pessoas vão lá e cavam fossa. Isso possibilita demais a contaminação do lençol freático. Demais. Então, além da questão de contaminação, é um impacto direto na natureza. A gente precisava realmente lutar para que a gente pudesse expandir. E o projeto de ampliação, hoje nós estamos com a maior obra de expansão de rede de esgoto no município de Jarinu. De 28% da cidade saneada, nós vamos elevar para 75% da cidade saneada. São 140% da cidade. São quase 23 mil pessoas alcançadas com a expansão da rede. Então, mais de 23 mil pessoas. Então, sabe o que isso representa? Nós estamos falando de preservação de meio ambiente, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de qualidade de vida, porque eu ouvi muitas pessoas, assim, durante a minha história, não só como prefeita, muitas pessoas dizerem, poxa, às vezes chego cansado em casa, do trabalho, tomo um banho, vou para a sala e aquele cheiro de esgoto na porta da minha casa. Porque de repente mora num lugar que a queda d'água impulsiona todo o esgoto de repente do bairro na porta da casa da pessoa. Você já pensou que é difícil? Pois é. E hoje a gente está mudando essa história. Né? A gente está realmente aumentando a oferta. Ainda não vai ser 100%, mas se a gente projetar em 4 anos a gente elevar mais do que o dobro do que já existia, eu penso que a gente está arrumando um caminho certo. Tá indo de pouquinho em pouquinho, vocês conseguem fazer isso. Pensando que quantos anos essa pauta ficou atrasada e sem nenhum tipo de investimento. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, é a maior obra de expansão de rede de esgoto e que traz um impacto ambiental significativo, além de trazer o bem-estar, saúde, enfim. É muito importante. E vocês usam alguma tecnologia? Como vocês usam para preservar essa área? A área verde, as áreas de preservação da vegetação. Por exemplo, na questão de eu não sei se eu entendo ou se eu respondo corretamente a sua pergunta, mas se eu estou entendendo direito, por exemplo, a gente tem maquinários próprios que a gente está conveniando agora com o Estado para fazer o desassoreamento de rios. A gente tem os nossos equipamentos, por exemplo, que a gente faz a roçada, que a gente faz a manutenção das estradas, né? Enfim, a gente tem algumas tecnologias que estão ajudando, né, a fazer essa preservação. Eu não sei, talvez o que vocês estejam falando seja a tecnologia, por exemplo, de monitoramento, essas questões. Isso a gente recebe bastante embasamento do Estado, tá? Porque a gente faz o acompanhamento frequente. Por exemplo, quando a gente tem denúncia de área de invasão, tá perto de uma PP. A gente usa, claro, a tecnologia, a gente usa aqueles sistemas de monitoramento para que a gente consiga realmente analisar, apurar, né, e avaliar os impactos, enfim, e tomar providências dentro do município. Então, se é esse tipo de tecnologia, sim, a gente usa essa tecnologia digital aí para que a gente consiga fazer esse monitoramento. É isso mesmo. Legal. E para você, o que você considera os maiores desafios que a gente tem hoje em dia para preservar a nossa natureza, ao nosso meio ambiente? Como a gente pode superar esses desafios? São muitos, mas eu acho que eu vou resumir. Eu acho que o maior desafio é mudar a cultura das pessoas, é mudar os hábitos, é mudar o comportamento das pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. Pessoas que a vida inteira acostumaram a lavar o quintal, em vez de usar a vassoura, vai com a água lá empurrando toda a sujeira. Se você for pensar do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da sustentabilidade, isso é
hoje em dia é inadmissível. Demais. Mas a gente vê muita gente fazendo. Por quê? Porque é costume, porque é o hábito. Então, eu acho que o maior desafio de todos ainda é o comportamento humano, Até ainda nas é a escolas, cultura né? das pessoas. Nas escolas estão começando a ensinar bastante agora também, né? Então, se a gente já começa a ver que isso é errado, já começa a passar para os nossos futuros filhos, até para os pais nossos, falar, isso é errado, corrigir mesmo, a gente consegue também estar ajudando, né? Porque a população também precisa. O acesso ao conhecimento hoje em dia ele está mais fácil. E como a gente tem acesso ao conhecimento, muita gente falando a respeito disso, é lógico que a tendência é que uma hora mude realmente o hábito, o comportamento, né? É isso. Eu acho que o acesso à informação e ter esse tipo de informação, desses impactos que a gente tem com relação aos nossos atos à natureza, eu acho que quanto mais conhecimento, melhor e maior a possibilidade dessa mudança. É verdade. E o que é importante a gente considerar ao decidir proteger uma área natural? O que é importante? A gente considerar ao decidir proteger uma área natural. E quais são os pontos que a gente precisa saber? Essa área precisa ser preservada, essa área precisa de um cuidado maior. Eu acredito que é o que a gente começou falando logo no início da entrevista, que é a gente ter a consciência em todos os atos, em tudo que a gente vai fazer, ter essa consciência que eu estou fazendo, vou deixar um mundo melhor? O que eu hoje estou praticando é necessário? E eu acho que a melhor forma que a gente pode entender isso é o que eu estou fazendo é exploratório, está passando do limite, né? Isso de alguma forma vai deixar impactos realmente para o futuro. Eu tenho visto uma tendência hoje muito grande assim de, por exemplo, não usar mais copo descartável. Vamos usar caneca. A gente adaptou, inclusive, dentro do setor público, o Canex. Só que o Canex todo mundo tem a sua própria caneca. Para não usar o copo plástico. Mas ainda é presente o copo plástico. É problema ter o copo plástico? Não. O problema é você não dar a destinação correta para ele. Precisa ter a destinação correta para ele. Isso. Então, por que eu estou te falando isso? Porque assim, eu acho que a melhor forma que a gente tem, primeiro é a consciência de entender se o que a gente está fazendo. Eu na minha casa, por exemplo, eu não descarto a água da máquina de lavar roupa. Eu tenho uns baldões lá que eu vou guardando aquela água e quando eu vou limpar quintal e tudo, eu não vou com a água limpa, eu vou com balde com aquela água, jogo para poder limpar o quintal, porque eu tenho 3 cachorrinhos, quer dizer, uma é grandona. E daí é a forma, por exemplo, é uma atitude que eu tenho, que eu adequei dentro da minha casa, porque eu fiquei incomodada com a questão de usar água limpa para um negócio que não é necessário, sabe? Então, eu acho que o despertar para essa consciência, ele vem através dessa escuta que a gente pode ter dessas questões que são sustentáveis, de análise, para que a gente possa avaliar se a gente está deixando o mundo melhor ou não. Pode ser que eu tenha 1000 outras falhas, mas aquelas que eu estou despertando para essa nova consciência é legal. E eu acho que o esforço de cada um deve ser esse, de analisar o seu próprio comportamento e ver se dentro das possibilidades a gente tem feito aquilo que pode gerar o melhor impacto na natureza, no meio ambiente. E quais são os maiores desafios aqui no seu trabalho? Relacionado ao meio ambiente ou desafios de forma geral? No seu trabalho, em forma geral. Eu acho que nós pegamos uma cidade com muitos atrasos e endividamento. E quando as pessoas apostam no político, eles apostam para que a gente possa fazer a virada desses problemas. Porque quando uma pessoa, eu acredito assim, sabe? Quando a pessoa confiou em mim para que eu estivesse aqui, ela sabe que os problemas existem, mas ela confiou em mim para ter estratégia, discernimento para resolver esses problemas. Então, entendo que as pessoas confiam em nós, hoje no nosso time, para ter solução para os problemas que a cidade apresenta. Porque os problemas eles não param. Você resolve um, mas aparece outro. Então as pessoas estão confiando que o time da Débora é capaz de solucionar os problemas que a cidade tem tido.
Só que como o Jarinu ficou muito tempo atrasado, a gente não soluciona tudo de uma vez só devagar. e num curto espaço de tempo. E a gente tem que vencer a burocracia, porque o sistema público, ele é burocrata. A origem do sistema, ela é burocrática. Então, vencer a burocracia é um desafio. E eu costumo dizer também uma coisa que é a maior verdade e que eu acho que é a verdade da humanidade. Todo trabalho, ele é desafiador. O trabalho, o nome já diz, dá trabalho. Dá trabalho mesmo. Por isso que eu falo que o trabalho, a gente tem que sentir prazer nele, porque cansaço todo mundo vai sentir. É algo que você gosta. Não, e todo mundo, dentro da sua área, vai cansar. A diferença é que quando você cansa fazendo um negócio que te dá prazer, que te dá satisfação e que você se realiza, é diferente. Só que 90% do trabalho realizado, seja aqui, ou seja numa organização em qualquer lugar, 90% do trabalho que a gente tem é gestão de pessoas. 10% é trabalho técnico. O nosso maior desafio, e que eu acho que é um desafio da nossa humanidade, é o relacionamento. E cada vez mais eu tenho percebido que as pessoas estão adoecendo. Em função de rede social, em função até do pós-pandemia, a gente tem tido doenças, principalmente de ordem emocional, que têm se agravado, que têm intensificado, que têm aumentado. Isso é um desafio, porque a gente pode ter tecnologia, a gente pode ter 5G, a gente pode ter o que for, mas a gente nós ainda somos seres humanos, e seres humanos precisam de seres humanos. E esse desafio dessa interação junto com internet, com tecnologia e tudo mais, é uma coisa que a gente precisa superar. Eu creio que o desafio que a gente tem é o desafio da humanidade, que é a gestão de pessoas e a promoção de saúde socioemocional, seja no trabalho, como também a promoção disso enquanto ente público para a nossa sociedade. Que bom! E agora a última pergunta, pra gente fechar assim com chave de ouro, não. Quais são os seus sonhos e as suas visões que você tem, principalmente para a proteção da natureza na nossa cidade? O seu maior sonho que você tem, o seu maior objetivo para alcançar? É uma pergunta complexa, porque quando eu penso em natureza, eu penso em tudo, né? Eu acho que o maior sonho é que a gente possa promover maior igualdade social, e eu não tenho dúvida que se a gente promove maior igualdade, a gente também melhora os impactos na natureza, porque a gente dá acesso para as pessoas a conhecimentos que uma certa classe não tem determinados acessos a conhecimento. Quando você garante, por exemplo, que a cidade seja uma cidade que gere emprego e que pessoas possam ocupar aquele emprego, eu não tenho dúvida que melhorando a qualidade de vida daquela pessoa, por ter autonomia, eu não tenho dúvida que aquilo vai gerar um impacto ambiental melhor. Porque quando a gente está bem, a gente promove o bem, inclusive para a natureza, para tudo que está à nossa volta. Agora, se a gente não está bem, o que a gente vai dar para o universo? Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem é diminuir a desigualdade, que é essa boca do jacaré, sabe? Tentar diminuir um pouco a desigualdade com ações como, por exemplo, estímulo a empresas em virem e se estabelecerem no município, geração de emprego, entender quais são as necessidades hoje das famílias da nossa cidade, dar uma real assistência social, que não é só a distribuição da cesta básica, que ela é necessária para quem está passando fome. O que ela precisa? Primeiro, é o alimento, mas também que ela seja assistida, que é o que a gente está fazendo hoje. A gente tem sido uma cidade que tem se destacado no empreendedorismo feminino, e isso tem sido realmente um diferencial. Eu não tenho dúvida que tudo isso gera um impacto na natureza, gera um impacto na sociedade. Nós temos tido ações que são legados, porque quando você transforma a vida de uma pessoa, por mais que às vezes você pode não deixar um asfalto, por exemplo, na porta de alguém, mas se você conseguir transformar a vida de uma pessoa, mudar a vida daquela pessoa através de uma ação pública,
certamente o legado é muito maior até do que um patrimônio que você possa deixar, né? Então, e sem contar, claro, que tem as ações próprias na natureza, como são essas ações de revitalização de áreas públicas que a gente está fazendo, o desassoreamento de rios. Há anos Jarinu não tem programa de desassoreamento de rios, e eu estou muito feliz que a gente conseguiu conveniar isso com o Estado. Hoje, o material que a gente usa para fazer manutenção, por exemplo, de estradas, é um material reciclado. Então, é um material que a gente usa, que você está fazendo um reuso para que você possa garantir realmente essa questão da sustentabilidade, essa consciência realmente com relação à natureza. Então, são várias ações, mas no final das contas, o que eu gostaria mesmo, se perguntasse a Débora lá no futuro, você gostaria de ser lembrada como a prefeita que fez o quê? Né? Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que foi uma ferramenta de Deus aqui e que, através da sabedoria, de todas as habilidades que Deus possa ter nos depositado, a mim e ao meu time aqui, a gente possa ter feito diferença na vida das pessoas. Uma diferença positiva. É verdade. Muito obrigada pela sua participação, por ajudar a gente, tá bom? E foi ótimo conversar com você. Eu fico super feliz. Aliás, vocês foram muito pacientes, porque a gente tentava marcar um dia, não dava, tentava. Minha agenda é bem apurada, mas eu me sinto honrada, privilegiada de ter essa oportunidade e de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da minha vida aqui com vocês e com todos aqueles que vão nos acompanhar. Tá bom, então, obrigada. Eu que agradeço, tá? E sucesso no seu trabalho. Muito obrigado pela participação. Foi muito bom sabermos como está a nossa cidade e falar com pessoas incríveis que nos deram uma amplitude em todos os temas que foram abordados. Nós, como cidadãos, precisamos saber. Então, sempre fiquem de olho no Diário Oficial da cidade para saberem as atualizações e no site da Prefeitura de Jarinu. E também agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por tirarem o tempinho do seu dia para apreciarem o nosso podcast. E assim finalizamos o episódio de hoje. Agradecemos a toda a equipe que ajudou a produzir as entrevistas e a todos os convidados. Um ótimo dia ou uma ótima noite para vocês. Até o próximo episódio!